Isaías capítulo 53, vamos ler alguns versículos. Essa unção é a unção de Ana Gazo, que está lá em Números 24:9. Depois a gente lê lá, tá, irmãos? Vamos ler aqui primeiro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Agora você vai abrir a sua boca e você vai repetir esse versículo em voz alta. Sabe por quê? Satanás, ele está vivo e ativo no planeta Terra. Quando você abre a tua boca e declara a palavra de Deus em voz viva, os demônios caem por terra. E eu creio que nesta noite os demônios já caíram por terra. Então vamos, eu falo e a igreja repete. Mas ele foi ferido, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então agora você vai olhar na bolota do olho do seu irmão e você vai dizer para ele: pode sentar, adorando a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, essa semana nós já estamos trabalhando ativamente na obra de Deus. A maioria não sabe, mas eu trabalho como professor de teologia no Instituto Teológico Quadrangular. Já faz 20 anos. Eu nunca escondi do pastor Samuel e nunca escondi do pastor presidente. Sempre eu falei para ele: eu estou disponível para trabalhar na obra de Deus. O dia que ele me chamar, que ele quiser que eu trabalhe ali no ETAD, eu estou disposto.
Então, irmãos, nós fizemos já uma reunião com os professores, eu como coordenador, e nós estamos trabalhando. Então eu estava meditando, porque eu fui chamado para fazer uma dinâmica com os professores. E ali, irmãos, eu orei, eu dobrei os meus joelhos, e eu quero te perguntar: você já dobrou os teus joelhos hoje? Você já derramou a sua alma perante o Senhor? Lá no Salmos 95, versículo 6, o Senhor diz: vinde, adoremos, ajoelhemos diante daquele que nos criou. Eu não vivo nenhum dia da minha vida sem dobrar os meus joelhos no chão, sem adorar a Deus e sem agradecer ao Senhor. E eu posso te dizer que Deus é bom. Deus é bom. E Deus está neste lugar. E amados, e ali Deus me fez, eu orei, porque é difícil você fazer uma dinâmica espiritual e bem rápido para tocar no coração das pessoas. E eu consagrei aquilo ao Senhor. E nesta dinâmica, irmãos, olha, foi a coisa mais linda do mundo. Colocamos como fundo musical aquele hino Agnus Dei. E ali, irmãos, todas as pessoas que estavam ali naquela reunião começaram a chorar, a derramar sua alma, a sentir a presença de Deus. Irmãos, houve um sentimento espiritual, não era a emoção da carne, era a obra do Espírito Santo. Deus começou a tocar naqueles corações, e foi, olha, para mim foi gratificante. Aí apareceu um pastor, me chamou para trazer a palavra de Deus, nem deu tempo de falar com o pastor Samuel, porque foi em cima. Na quarta-feira viajamos para a cidade de Gália, fui conhecer uma obra de Deus ali na cidade de Gália. Irmãos, que preciosidade! Aqueles irmãos tudo humilde, vindo da roça, da lavoura, estava uma chuva, mas eles estavam ali na casa do Senhor, e eu tive o privilégio de trazer a palavra de Deus. E ali, irmãos, eu glorifiquei muito a Deus, senti muito a presença de Deus. E agora recebi um convite para me pregar no dia 9 de março, num sábado, no aniversário do pastor da Assembleia de Deus, lá da cidade de Marília, e depois terá um jantar. Irmãos, eu nem queria ir, porque às vezes a gente fica também cansado, mas eu falei: Senhor, eu não posso dizer não para a tua obra, eis-me aqui, Senhor. E aí já estou orando para ver o que o Senhor quer falar através de mim, para aquela igreja, para aquele povo. Vai ser um sábado. Então, irmãos, eu peço a oração da igreja, porque eu não quero fazer nada de mim mesmo, quero fazer algo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, aqui em Números, capítulo 24, versículo 9, nós vamos ter aqui a unção de Ana Gaso. Essa palavra Ana Gaso é uma palavra grega. Eu vou falar para os irmãos o que significa essa unção. É esta unção que você vai receber nesta noite. Amém. 24, versículo 9. Pode ler alguém que achou aí. Eu já achei, mas eu gostaria que alguém lesse, principalmente a parte B. Quem se habilita, irmãos? Onde estão os obreiros do Senhor? 24, versículo 9. Deitou-se com
Preste atenção nessa palavra, irmãos. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então, irmãos, eu estava ali, vou dar aula de bibliologia. Então eu estava pensando, já comecei a orar para que o Senhor me desperte. Aí Deus me levou no livro de Provérbios, onde o rei Salomão, ele compilou 10 lições do livro de Provérbios para a geração da sua época. Mas até aqueles ensinamentos se estendem até os dias de hoje. Então eu vou começar a minha aula de bibliologia falando das 10 lições, dos 10 princípios de relacionamento. Hoje as pessoas não sabem se relacionar. Hoje as pessoas não têm urbanidade. Hoje as pessoas não têm mais amor. Na palavra de Deus está escrito que o amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Se você não suporta, você não ama. Se você não ama, você está pecando. Então você precisa de voltar, como diz aquele hino, ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, irmãos. Eu fui pego de surpresa. Eu não estou falando isso, não estou usando esta tribuna, nem esse púlpito para atacar ninguém. Deus me guarde disso, porque eu não tenho esse costume. O amor é para aqueles que se respeitam, é para aqueles que se amam, é para aqueles que consideram o seu próximo como seu irmão. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode dizer que ama a Deus? De tudo vai acabar, a fé, a esperança, mas o amor vai permanecer. O amor vai permanecer. Então, irmãos, por isso que muitas vezes nós precisamos. Então Salomão, ele fala nessas 10 lições que está lá no livro de Provérbios sobre relacionamentos. Relacionamento entre marido e mulher tem que se respeitar, tem que se amar, tem que se perdoar, tem que conviver juntos. Na palavra de Deus está falando que o leão vai conviver com a ovelha. Irmãos, já está falando que o leão vai conviver com a ovelha. Relacionamento entre irmãos de igreja precisa de haver união, precisa de haver perdão, precisa de haver amor. Não podemos, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se teu irmão te bater na face direita, dá-lhe a esquerda. Se ele te chamar para caminhar 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Se você não pratica o amor, você é um hipócrita, é um fingido. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Eu sempre cobro isso de mim. Em primeiro lugar, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Guardar os teus pés não é a hora que você chegou na porta da igreja, é a hora que você levantou porque aquele Deus maravilhoso te deu vida, te deu ânimo, te deu saúde, te deu coragem, te deu boca para falar, pernas para andar, olhos
Agora você guarda os teus pés. Quando você levanta, você já deve de dobrar joelhos, agradecer a Deus. Cuidado com o que sai da tua boca. E em Provérbios, eu não vou falar as 10 lições hoje, porque eu não vou pregar sobre as 10 lições que Salomão disse lá no livro de Provérbios. Uma das lições, você tem que saber para onde vai. Quando é um homem, uma mulher de Deus, ele sabe o que ele quer, e ele sabe para onde vai, e Deus dá o mapa, Deus dá o caminho, Deus dá a guia, e Deus dá a direção. Você não vai ficar perdido aqui na terra, desorientado, porque Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar o conselho, Ele vai te guiar aonde você deve ir, o que você deve fazer. Você acabou de ouvir o irmão contando que ele saiu daqui de Bauru sem rumo, foi lá para Santa Catarina, passou por Curitiba e fez a sua jornada, mas ele retornou, ele voltou, porque lá na frente ele sabia para onde ele queria ir, e Deus o conduziu, o guiou até aqui. Então eu posso dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, e por isso estamos alegres. Igreja, fica nesta comunhão, abra esse bocão bonito que Deus te deu e diga agora: até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, Deus não te ajudou ainda não, porque você está falando com tanta moleza, com tanta preguiça. Fala com ênfase, com voz de trovão, com voz de leão. Até aqui o Senhor nos ajudou. Primeiro eu falo, igreja, olha a didática. Primeiro eu falo, depois a igreja repete. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso estamos alegres. Olha para teu irmão, diga: você está alegre? Então dá uma gargalhada. Essa gargalhada você pode fazer assim: ha 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 ha, he 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 he, ri ri ri, ho ho ho, ho hu hu hu. Olha para o teu irmão e diga: você está alegre? Então dá uma gargalhada. Vamos dar glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Irmãos, lá em Provérbios, Salomão falou: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Vou repetir: a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Se alguém vem gritar com você, irmãos, não desça no nível desta pessoa. Seja, ó, dá um look aqui, ó, como estou visitando, né? Dá um look aqui, é assim mesmo. Não desça o nível dessa pessoa. Ele gritou: pois não, meu nobre, pois não, meu amigo. Trata ele bem. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Eu aprendi a orar, a dobrar os meus joelhos, como essas 3 irmãs e a mãe dela. Toda semana nós íamos na casa delas, ali na rua Margot Salgado, e ali a irmã Maria fazia aquele cafezinho gostoso. Primeiro a gente orava, cantava, depois Deus usava a Lourdinha de profecia, e aí nós íamos tomar o café. Que gostoso que era aquele tempo, eu tenho saudade. Aí um dia essas irmãs abençoadas
se reuniram. Eu creio, Cristiano, que elas tinham a unção. Deixa o meu nome aqui, porque essa palavra é em grego, irmãos, é estranha para mim. Anagaso, repete essa palavra, anagaso. Mas se escreve com K. Eu não sei se pronuncia caso ou anagaso, tá? É uma unção extraordinária. Você já dormiu com leão, Fátima? Irmão Pedro, o senhor já dormiu com uma leoa? Eu acho que eu estou jogando algumas indiretas aí, irmãos. Não queira dormir com um leão, e muito menos dormir com uma leoa. Irmãos, e essas irmãs, elas tinham a unção de Anagaso. Eu ainda não tinha, porque eu era jovenzinho, adolescente, e juntou umas 20 irmãs. Vamos lá na casa de um homem, numa rua, num local que era só aquela casa, tudo era mato, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, era chão de terra batido, e era só um homem que veio de Minas Gerais com a mulher dele e mais 3 filhos. E só eu de homem, e aquelas 20 irmãs, tudo moça, tudo jovem, e nós fomos lá naquela casa, lá na Vila Santa Cecília. Chegando lá, irmãos, quando eu coloquei meus pés dentro daquela casa, aquele homem já saiu de lá com o pé no chão, já olhou para mim. Olha, irmãos, que é uma pessoa usada por Satanás, cheia de demônios. Por isso a palavra de Deus fala: não vá sozinho. Quando você for num lar, vai com outra pessoa. Eu vou contar outro testemunho. Irmãos, eu fui lá nessa casa. Quando aquele homem olhou, me viu lá na porta entrando, dá um look aqui, viu eu todo bonitão, jovem, né? Estava lá na minha mocidade. Ele falou assim para mim: eu vou te matar. Ele olhou para mim e falou: eu vou te matar. Eu já dei um passo para trás, eu não sou bobo, não sou nada. Aí ele foi na cozinha, pegou a peixeira deste tamanho, já veio assim, e já saiu ali e já foi atrás de mim. Eu só falei uma coisa para aquelas irmãs: salve-se quem puder, perda para quem quiser. Irmãos, eu corri uns 10 quarteirão. Você está rindo, irmão, porque não foi com você. Você está rindo porque não foi com você. Aí, irmãos, corri 10 quarteirão, aquele homem atrás de mim, com aquele punhal. E aí depois ele cansou, ele voltou, e eu sentei lá na guia e comecei a pensar. Falei: meu Deus, aquelas irmãs viraram tudo picadinho. Quando passou meia hora, voltou tudo aquelas irmãs dando risada, tirando uma na minha cabeça, me chamando de covarde. Por que eu saí correndo, que eu tinha que ficar lá e expulsar o demônio? Irmãos, foi essa uma experiência. Aí eu fui lá na Vila Santista, tinha uma tenda de lona, e estava tendo um culto à tarde. Então eu fui, não tinha porta nenhuma do lado, nem janela, só a porta de entrada e o altar. Aí eu cheguei. Irmãos, são experiências que a gente passa no ministério. Aí eu entrei, irmãos, sentei aqui igual a irmã Sara, quase aqui na frente. Para quê, irmãos? Estava aqui a irmã Gabriela, era uma mulher de fé. Se tem uma mulher que eu admirava, era a irmã Gabriela, mulher do pastor Silvio da Assembleia Madureira. Aí, irmãos, entrou um homem com uma faca também. Já lá na porta ele falou: eu vou te matar. Era o demônio. Eu não entendia nada. Eu já comecei ali, minhas perninhas, uma batia já na outra. É verdade, pastor. Já comecei a tremer. Irmãos, eu olhava de um lado,
que fala, que está escrito lá no Salmo 27, deixa eu lembrar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ah, irmãos, eu falei, a quem temerei? Mas eu falei, Senhor, eu acho que eu não tenho essa fé. Eu olhava, irmãos, estava branco, com medo, e aquele homem se aproximando, só eu ali na frente, já tinha passado um pouco, e eu ali na frente, eu falei, bebê, que esse aí vai invocar comigo. Irmãos, quando ele chegou ali onde está a Sara, a irmã Gabriela repreendeu, falou, demônio, caia por terra agora. Aquele homem soltou a faca, caiu no chão, e ele expulsou aquele demônio. Aí eu fui entendendo que nós não podemos recuar, não podemos retroceder, não podemos voltar para trás. Nós precisamos desta unção. Quem já se deitou com o leão e quem já se deitou com uma leoa? Eu nem vou perguntar aqui, porque eu tenho certeza que alguém já deitou com um marido que colocou uma faca debaixo do travesseiro. Eu já ouvi vários casos. Já se deitou com um leão. Então, irmãos, nós precisamos dessa unção de Jeová. Aí eu fui chamado para ir orar numa casa no São Geraldo, e lá naquela casa de tijolo tinha uma mulher casadinha de nova, e ela estava com uma legião de demônios. Ela estava em cima da cama dela, toda assim, com as mãos torcidas, pés torcidos, olho virado. E ali eu cheguei ali naquela casa, só que eu não fui sozinho. Aí eu já tinha entendimento. Quando eu cheguei naquela casa, aquela moça já levantou daquela cama, também pegou um punhal e veio em cima de mim. Só que eu ia me afastando, passei pela cozinha, ela veio atrás, e aí eu saí lá para o quintal. Aí o vizinho falou, olha, só o pastor Jaime Malharim que vai expulsar esse demônio. Aí eu falei para ele, não é só o Jaime Malharim, é quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, e eu vou expulsar esse demônio agora. Levantei as minhas mãos e repreendi aquele demônio. Aquela moça deu uma gargalhada e uma cambalhota, caiu no chão e não soltou aquele punhal, e ela ficou liberta daquele demônio, daquela legião de demônios. Então hoje, irmãos, nós não temos mais medo, mas eu também não vou sozinho. Quando eu sou chamado para ir num lar, eu tenho que ir com alguém, porque sozinho nós não fazemos a obra do Senhor. O Senhor mandou ele de 2 em 2. Então ali, a primeira unção, irmãos, é a unção, é a força de um touro selvagem. Vocês sabiam que o boi, ele trabalha, ele pode estar doente, ele pode estar cansado, ele pode estar fraco, mas o boi trabalha até o coração dele explodir, até o coração dele estourar. Aí quando o coração dele estoura, ele morre. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja triste, você precisa desta unção de um touro selvagem. Se eu posso recuar hoje, porque estava me dando calafrios e febre, eu ia embora, eu ia fazer corpo mole. Mas quando eu vi a palavra, não recua, não desista, não volta para trás, porque que eu li ali em Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões,
e moído pelos nossos pecados, o castigo que estava sobre ele nos curou. Então, irmãos, nós não podemos retroceder, não podemos recuar, não podemos voltar atrás. Então você precisa da unção de um touro selvagem. Você vai trabalhar na obra de Deus, nos dias bons, nos dias maus, até o seu coração explodir e Deus te recolher. É como um boi, o coração dele explode e ele morre. Então você vai trabalhar para Jesus. Não importa se os dias são bons, se os dias são maus, nem todos os dias são bons. Tem dia que você não quer levantar da sua cama, tem dias que você não quer abrir a tua boca, nem para dar um glória a Deus, mas você tem que se levantar, você tem que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, eu me lembrei de um outro testemunho. Quando eu me converti, eu pregava o Evangelho para os meus familiares, e o nome do Senhor está sendo glorificado. A segunda unção, irmãos, vocês já viram a fúria de uma leoa parida. Como diz o ditado, uma mãe fala para o professor: mexa com todo mundo, mas não mexa com meus filhos. Mexeu com meus filhos, eu viro uma leoa. Esse ditado é verdadeiro, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim, irmãos. A mulher, quando ela vê que alguém mexe com um dos seus filhos ou de suas filhas, a mulher vira uma leoa, não tem medo de ninguém. Ela é capaz de derrubar um exército por causa de um filho seu. Imagine uma leoa de verdade. Então você que está triste, que está enfermo, que está querendo recuar, que não tem forças para caminhar nesta fé, você precisa desta unção. Hoje você vai parir os seus filhos espirituais. Você vai receber esta unção. Ai daquele que mexer com um dos meus filhos. E o nosso Deus também é assim, irmãos. Ai daqueles que tocar em um dos meus ungidos. Não toque nos ungidos do Senhor. Vou repetir: não toque nos ungidos do Senhor. Então você precisa de receber esta unção. A terceira unção, irmãos, é a unção de determinação de um leão. O leão, ele se alimenta dos seus predadores. O leão, ele está lá na floresta. Ele já sabe que ele precisa de se alimentar. Ele vai se alimentar dos seus predadores. E o que ele faz? Ele fica lá amoitado, parado, olhando, admirando, escolhendo aquela presa. E quando aquela presa passa, que desperta aquela fome voraz naquele leão, ele sabe dar um bote e alcançar aquela presa. Então, irmãos, na vida nós temos que ter cuidado. Quando eu falo, guarda os teus pés, quando entrares na casa do Senhor, não queira ser presa de Satanás. Às vezes aquilo que você vai falar, você vai servir de presa para Satanás. Toma cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, com aquilo
quando você chega, você passou o dia todo adorando, louvando, meditando na palavra de Deus. Quando você chega aqui, o pastor te chama, você não vai ser pego de surpresa, porque você tem unção de Deus, você tem a virtude do Espírito Santo. Irmãos, Deus opera maravilhas. Eu fui orar na casa de uma irmã aqui do Jardim Petrópolis. A irmã estava com uma ferida, 85 anos, uma ferida na sola do pé, toda pomada com antibiótico, não curava, que era mulher, mas ela não desistiu. Aí eu marquei uma campanha de oração na casa dela, uma semana nós ali orando, clamando, até que um dia ela passou mal. Quando ela acordou, ela estava na UTI, e a cama dela rodopiava assim na UTI, mas o Senhor visitou ela. O médico desenganou, ela voltou para casa, iam até amputar o pé dela. Mas aí, irmãos, como Deus é bom, nós descobrimos que a folha de repolho tem um poder de cura extraordinário. Lavamos a folha de repolho, tiramos toda aquela pomada dos pés dela, o pé dela era uma ferida, tudo inchado, a perna tudo vermelha, colocamos aquela folha de repolho, limpinha, sem nada, e pegamos aquela fita, embalamos assim o pé dela, tudo certinho. Irmãos, a ferida chupou tudo o repolho, ficou só a espinhela do repolho, e aquela ferida cicatrizou, aquela serva de Deus foi curada. Então Deus nos dá ensinamentos para aplicar na vida do povo, mas para isso, irmãos, eu preciso da unção de Jeová sobre a minha vida. Coloque a mão na tua cabeça e repita comigo esta oração: Senhor meu Deus, nesta noite eu recebo a tua palavra. Bendito aqueles que me abençoarem, e maldito aqueles que me amaldiçoarem. Eu recebo esta unção de Anagaso. Eu quero ter nesta noite a força de um touro selvagem. Eu quero ter nesta noite a fúria de uma leoa parida e a determinação de um leão para salvar minha família, para salvar os irmãos da minha igreja e para ajudar o meu próximo. Que o Senhor coloque na minha vida esta unção dobrada, triplicada, e que o teu santo nome seja glorificado. Todos digam amém. Então, irmãos, você vai colocar tuas mãos sobre o enfermo, você vai entrar nas casas, Deus vai te usar, Deus vai fazer de você um instrumento, você vai libertar muitas vidas, muitas almas que estão oprimidas às mãos de Satanás. E eu creio que essa unção, Deus vai abrir teus olhos para você socorrer, para você proteger, para você defender, e o Senhor é contigo. Que Deus nos abençoe. Agradeço por esta oportunidade e orem por mim. E eu tenho outros convites que eu estou recebendo. Não sei se vou poder atender a todos, irmãos, porque é cansativo, mas nós estamos dispostos
a fazer a obra do Senhor, enquanto é dia, porque à noite ninguém mais pode trabalhar. Então fique com esse versículo. A palavra branda desvia o puro, mas a resposta dura suscita ira. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.